Então, amigos, chegamos no grande dia, 8 de maio de 2026, o dia do disclosure dos UFOs. Pensei que não ia viver para ver esse dia, não é que eu vivi? Pois bem, Mr. Trump está abrindo os arquivos secretos da NASA e outros bichos mais. Oh, vamos comemorar isso aí, vamos brindar esta grande data. Uma coisa que a gente não esperava eu não esperava que acontecesse tão cedo. Mas existem alguns mas nessa história. Então nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, porque essa história não será toda entregue de uma vez só. Isso vai ser em doses homeopáticas. Nós vamos ver agora que nós temos um compromisso. Eu tenho um compromisso um pouco particular com o Mr. Nick Pope. Aqui está ele. Ele faleceu no dia 6 de abril desse ano. Tivemos uma outra perda depois do David Wilcock, dia 20 de abril que ele se matou, né? E com Van Daniken no início do ano, são 3 ufólogos de primeira qualidade. Esse encontro que eu tive com ele foi em Porto Alegre em 2019, com o falecido Gevaerd, o Ademar Gevaerd, que patrocinou um encontro de ufologistas americanos, o Steve Bassett e o inglês-americano Nick Pope. Esse vídeo é em homenagem a ele, que descanse em paz. Pois bem, agora a realidade é outra. Nós temos uma realidade palpável. Acabou a teoria da conspiração dos UFOs, né? O que era a teoria da conspiração acabou. Aliás, nós estamos vendo um monte de teorias da conspiração desaparecendo, né? Então, vamos adiante. Podemos entender que nós temos que colocar alguns poréns, algumas vírgulas nessa revelação. Vai haver uma enganação, um gaslight. Olha o golpe do disclosure. Cuidado com o golpe do disclosure. Existe muita gente contra o tal do disclosure. Depois nós vamos entrar em detalhes aos pouquinhos. Vamos revelar quem são os do contra, os que não querem que essa verdade seja revelada. Então, o Trump, tenho certeza, só sabe 10% do que ele promete entregar. Ele não sabe quase nada. Ele não tem autorização para 90% das coisas para este assunto em particular. Não é só ele, próprio Xi Jinping, Putin, o pessoal da Inglaterra, da França e da Alemanha, do Japão e da Índia, que tem conhecimento das coisas como estão andando, mas quando vem nos Estados Unidos é bastante interessante, porque é uma potência mundial que está amplamente envolvida com isso, e toda a história do ufologia tem 79 anos. Eu tenho 78 no mês que vem, eu vou fazer 78, então é toda a minha vida nisso aí. E desde os anos 70, na faculdade ainda, eu tentava aprender sobre esse assunto. Gaslight quer dizer gás dos pântanos. Houve um avistamento ufológico nos anos 70, deu até uma audiência no Senado americano, então um político, Gerald Ford, que mais tarde foi presidente americano, presidiu a comissão. No fim, a comissão concluiu que a vítima do avistamento tinha visto um gás do pântano. Daí virou sinônimo. Teve um filme famoso, Gaslight, que significa fraude. Pois vai haver fraude, já está havendo a fraude. A fraude é não entregar todo o jogo, para começo de conversa, né? Então nós sabemos que Steven Greer, esse que vocês estão vendo aqui, ele diz, eles não são demônios. Eu já peguei um atalho aqui. E o ETzinho ali agradeceu. Obrigado, Steve, obrigado. Eu não sou demônio, eu tenho cara de demônio, Steve? Não, não tenho, né? UFOs são demônios, isso é conversa mole de político, né? De político, de pastor evangélico, de rabino judeu, de jornalista safado, tá certo? Militares interessados, construtoras interessadas. Este mundo ufológico tem
gira em torno desses centros de poder. Casa Branca, Congresso, Pentágono. Agências de inteligência e construtoras são os contratados pelo Pentágono para brinquedinhos maravilhosos de guerra, não é verdade? Pois bem, políticos bíblicos, inexperientes e mentirosos, são passadores de pano. O vice-presidente americano comprou esse pacotinho vagabundo evangélico e judeu, da Bíblia, dos demônios, né? E aquela guriazinha ali, a Ana Paulina Luna, é uma deputada federal, ela preside o comitê, né? Muito fraquinha, diga-se de passagem. Aqui está ela no meio de guarnecida por dois ETzinhos que estão ali para desmascarar essa guria aí. A existência de vida não humana está prestes a ser revelada, escrevendo com seres interdimensionais. Conversa fiada. Até pode existir seres interdimensionais ou extradimensionais, mas não são os demônios que eles querem nos empurrar. Essa aqui é a diferença. Observei coisas que são de origem e criação não humanas. Não as chamo de alienígenas, elas não são aliens, então são demoninhos, são anjinhos, porque está na Bíblia. Isso que ela quer empurrar na gente. Vamos lá. Cuidado com gaslight. Cuidado com gaslight. Esses caras aqui, maravilhosos aqui, estão dizendo, cuidado com esse Jesus Cristo que vai aparecer no céu. Aí tem. A Bíblia não é o início da história. Aqui tem um texto, até fiz ontem isso, já sabendo que hoje seria o dia do disclosure, né? Então vamos prestar bastante atenção aqui. Eu vou ler para vocês aqui, ó. A mentalidade bíblica de 3.000 anos de existência, assustada e em pânico com a inevitável perda de credibilidade, tenta desviar a realidade extraterrestre com argumentos bíblicos, aspas, copiados de povos mesopotâmicos. Os argumentos não são exatamente de origem do Esdras. O Esdras roubou essa historinha lá da Babilônia, né? Esses argumentos ilegítimos se alimentam de medo, ignorância e da submissão. É a marca registrada do Tanakh, do judaísmo bíblico, aqui do primeiro milênio de Israel. São os meios, entretanto, mais eficazes de controle mental para fins de escravidão. Nada como fazer escravos pelo medo, submissão e ignorância. Nada mais fácil do que usá-los, portanto, agora, numa hora muito aguda, a hora mais aguda da humanidade e a sua ontologia. Nós vamos falar de ontologia, o choque ontológico mais adiante, talvez não hoje. A revelação, o eschaton, palavra grega para revelação, com morte e extinção, sempre foi o objetivo abraâmico. Judaísmo, cristianismo e Islã tem isso. E eu já adianto para vocês, tem antecedentes que também não são nem judeus, são persas, e a coisa recua um pouquinho, uns 2.000 anos antes de qualquer judeu ter sonhado em copiar a Bíblia dos outros. A revelação eschaton, com morte, então, é o destino final, é o que está encomendado. E tem muita gente trabalhando para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Há 3.000 anos, entretanto, 3.000 anos atrás, eles não contavam com essa história do extraterrestre. Só existia terra, não existia nada. A Bíblia não fala em nada além da terra. O resto é conversa fiada. Se vocês ouvirem alguma coisa ali, não é bíblico. Foi copiado. Aliás, tem pouca coisa que seja bíblica mesmo, ou judaica mesmo na Bíblia, né? Pouquíssima coisa, 10% no máximo. Tá? Ninguém falava em inteligências não humanas. Se ainda assim elas forem entidades angelicais ou demoníacas, são muito mais antigas do que a Bíblia judaica. A revelação do Trump, nesse particular, é uma fraude, mas também é do vice-presidente, de alguns jornalistas e de uma patuleia crédula que está furiosa e parecem abelhas assustadas. Eles estão vendo o mundo deles cair, abrir, e eles estão levando um medo danado, estão se comportando como se estivesse lá em 1952, como mostra esses desenhos aqui, as fotografias das pessoas, os seekers,
os que buscam a verdade, seekers, os mesmos crentes de sempre, eles eram milenaristas. Havia o rapture, o arrebatamento, isso é fatal, isso é primordial, fundamental nessa crença radical lá do século XIX. Eles disseram que vinham UFOs buscar a gente, tá bom, não veio UFO nenhum. Mas em 52 houve um grande incidente em Washington que foi muito verdadeiro. Foi quando até os militares levaram medo disso aí. Pois bem, esse rapture sempre tem um Jesus para cristãos, então sempre tem um Jesus que vai aparecer, mas de repente, com tecnologia moderna, aparece qualquer um, né? Vamos se cuidar com isso aí, não vão cair nessa do Jesus, né? Porque é uma coisa meio perigosa. Imagine só o David Wilcock, aquele que se matou no dia 20, gostava dos textos gnósticos. Ele já sabia que muito texto gnóstico foi terrivelmente perseguido pelos romanos que inventaram o cristianismo. Eles tentaram destruir os gnósticos e os papas continuaram o mesmo serviço ainda. Mataram um monte de gnósticos. Mas algum livrinho desse sobreviveu, né? Aqueles que o Eric Weigel teve preguiça de ler, enganou até o Olavo de Carvalho. Pois esse mesmo. Para mim, diz o Wilcock, o motivo é o monoteísmo estrito. Aliás, eu que digo. Para mim, eu que estou falando, o monoteísmo é o culpado desse negócio, essa coisa absoluta aí. Porque o Wilcock tinha dito, lendo os textos gnósticos, Yahvé é Draco. Olha só. Então a figura do Draco aparece num contexto gnóstico terrível de se enquadrar. Aqui está ele. Olha que coisa bonitinha. Sentadinho no trono, o Deus irado do Antigo Testamento é um Draco. Moisés, olha só. Na verdade, e tem umas figuras muito demoníacas que, de repente, até houve esse grifo, vocês estão vendo aí, que era o símbolo da Tartária, de repente sumiram com esse país, a Tartária, no final do século XIX, desapareceu do mapa lá, ficava na Eurásia, era russo, na verdade, deram um sumiço nesse império aí. E o símbolo da bandeira desse país era esse grifo, olha só que coisa interessante. E esse sujeitinho simpático aqui, ó, aquele dos olhos azuis, vocês viram? Que será que se esconde behind blue eyes? Por trás desses olhos azuis, o que será que tem ali, né? Esse aqui também é lindíssimo, né? Esse é o Draco na sua forma, assim, mais inteligente. E esse aqui é um iguana, olha só que coisa bonitinha. Já pensou? Eles estão nos fazendo, eles são os nossos criadores. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Mas que eles são demônios? Não, eles são Dracos, só isso. O demônio não foi uma invenção judaica, nem cristã, nem islâmica. Demônios existem há milhares de anos, muito antes de qualquer texto dito sagrado. Pois aqui estão eles todos. Na verdade, o que mais impressiona é que esse Deus, com essa cara furiosa, irada, não terás outros aliens, senão eu. Porque esse é o primeiro mandamento, não terás outros deuses, senão eu. Esse. E os jesuítas mentirosos me ensinaram, quando eu era criança pequena e inofensiva, que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Conversa fiada. Ora, Deus e coisas. Deus tem ciúme de outros deuses, não de coisas, né? Pois esse vídeo foi para lembrar esse, então, 8 de maio fantástico, e aqui uma advertência, cuidado com o que virá. Tem muita coisa, e agora falando muito sério, tem muita coisa incrivelmente horrível, que não dá para contar mesmo para a Patuleia. A Patuleia vai entrar em pânico. A próxima vez nós vamos falar em choque ontológico para descrever essa situação. Obrigado.